Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que já estamos aqui, vamos dar início ao culto nessa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma leitura na Bíblia Sagrada. Salmo de número 66. Salmo de número 66, vamos ler até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa. Obrigado, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor que tem se revelado para conosco. Que a tua bondade, ó Deus, a tua misericórdia venha sobre nós. Ó Deus, que o Senhor se manifeste aqui. O Senhor conhece cada um daqueles que estão aqui, aqueles que estão a caminho. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a tua bondade, Pai, seja derramada sobre nós. Quantos de nós precisamos, ó Deus, hoje, de uma palavra do Senhor na nossa vida? Então fala conosco, Pai. Ó Deus, traga a revelação da tua vontade, do teu querer. Acalma o nosso coração, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Hino de número 84 da nossa harpa cristã. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com temor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto
após do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Maravilhoso é o nome do Senhor. De número 75. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no pouco exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus
Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Glória ao nosso Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, que alegria estarmos na casa do Senhor. Já estivemos aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando uma revista maravilhosa nesse trimestre, tá? A história da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Sob o comando ali, a liderança de Neemias, e um grande líder, e os desafios que ele enfrentou, né? E as maneiras que ele usou. É muito interessante a gente às vezes pensar, falar, Deus, o que eu faço? Deus, dirige a minha vida e tal. Mas desde a primeira lição, nós entendemos que Neemias recebeu a notícia do que estava acontecendo lá, e ele entrou triste na frente do rei, né? Ele era o copeiro do rei, e o rei falou, por que você está triste? Você sempre me serve aqui, você nunca ficou com semblante assim? Aí Neemias entendeu que não era uma pergunta retórica, e ele também tinha né, igual que ele fala, bom dia, tudo bem, né? A pessoa não espera que você conte a história da vida dele, né? Às vezes está na rua, está num shopping, está em algum lugar, tá tudo bem, a pessoa fala, deixa eu te contar, aí 15 minutos, não. Mas nesse dia Neemias falou, como é que eu podia estar alegre, né? As notícias que eu recebo do meu povo são as mais tristes. Aí, para encurtar a conversa, o rei falou, o que você quer que eu faça para você? Ele falou, rei, me dá um tempo aí. E ele foi para a oração, ele foi buscar o Senhor, cerca de 4 meses, se não me engano, até ele chegar diante do rei e falar, rei, o senhor perguntou o que eu estava precisando, o senhor está disposto a me ajudar? Aí ele pediu para o rei, né, um salvo-conduto para viajar, pediu madeira para a obra, pediu recursos, e o rei concedeu tudo isso para ele. Mas esses 4 meses de oração lhe renderam não apenas os recursos. Nós temos estudado, né, hoje foi a lição 4, sei que ministrou a lição, foi a 4, né? E nós vemos como Neemias lidou com sabedoria diante das situações. E tem hora que você está no seu trabalho, ou que você está na sua família, e surge uma discussão, um problema, uma questão qualquer, não dá tempo de você falar para a pessoa, espera aí que eu vou ali orar, para ver o que a gente faz. Não dá tempo. Então aqueles 4 meses de oração, deram sabedoria, né? Deram uma intimidade entre o Espírito Santo e Neemias, para que quando houvesse necessidade de ele resolver um problema, dele ser assertivo, né? A lição hoje usou esse termo, assertividade é muito importante. Ele foi assertivo e passou firmeza, passou segurança para o povo, e liderou aquele povo, e eles reconstruíram o muro ali em 52 dias. Então, vai ser um trimestre de muito crescimento. Se você não tem o hábito de vir, venha na Escola Bíblica Dominical. Se você estiver aqui domingo pela manhã, será muito bom. Da mesma forma, nas quartas-feiras nós temos nosso ensino da palavra, sempre uma porção da Bíblia, né? A gente sempre fala a Bíblia aqui, e é o que a gente precisa ouvir mesmo na igreja, né? Então, venha, vamos juntos. No mais, eu espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aqui no culto, vamos ouvir o evangelista Valdirino. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, agradecido ao Senhor por mais um dia de bênção, de vitória, e aqui estamos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler
o versículo aqui da palavra de Deus, que está escrito aqui no livro de Salmo 119, e o verso 105. Os irmãos, eu creio que já sabem até de cor este versículo, mas vamos aqui ler este versículo, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Meus irmãos, estes dias eu ouvi alguém fazer uma pergunta: qual é mais importante, ler a palavra ou orar? Então, a gente fica assim pensativo, né? Não pode escolher só um, ou só ler a Bíblia, ou somente buscar a Deus. Todos os dois são importantes para a nossa vida espiritual, né? Então, nós precisamos estar sempre meditando, lendo a palavra do Senhor, porque quando nós meditamos, nós lemos, Deus vai estar sempre falando conosco, né? Nos exortando, edificando, consolando a nossa vida, do dia a dia. E quando nós também lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Então todos os dois são importantes para a vida do cristão. Palavra de Deus, e também buscar a Deus em oração. Então todos os dois são importantes. Eu ouvi também essa pessoa responder para alguém: será que o pássaro consegue voar sem uma asa? Não consegue, irmãos. Então nós dependemos da palavra de Deus. E também nós precisamos orar, buscar a Deus, enquanto nós podemos, enquanto nós temos a oportunidade de orar, de buscar a Deus. Quando nós oramos, os enfermos são curados, as vidas são libertas, as almas se convertem ao reino do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência, pelos governantes, seja lá no município, no estado deste país. Então cabe à igreja estar sempre orando, intercedendo por aqueles que estão em eminência. Orando também pela igreja do Senhor, que a igreja precisa cada dia estar sempre buscando a Deus, né? Buscando aí resposta vinda de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. Continua orando aí pelos pastores, pelos pregadores, pelos cantores, por aqueles que têm compromisso com a fé cristã, com aqueles que estão aí se preocupados com as almas que estão perecendo aí fora. Então é através da oração, é através da leitura da palavra que Deus vai nos fortalecer no dia a dia. E nós precisamos de um revestimento, de um fortalecimento espiritual nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero contar aqui um testemunho. Nessa semana eu recebi mais uma bênção da parte do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Deus tem me abençoado, tem passado pela prova, mas também Deus tem me abençoado, irmãos. Glória a Deus. Na quinta-feira, eu tinha um agendamento ali na prefeitura para resolver acerca do meu imposto, né? Já alguns irmãos aqui ouviram outro dia que meu filho, há algum tempo, registrou uma empresa lá no endereço de casa, e aí o IPTU dobrou o valor. Só que depois ele havia dado baixa desta empresa. Mas aí a prefeitura colocou o IPTU, dobrou o valor dele. Então eu tive que arrumar documentos
e levar lá para provar que não existia mais aquela empresa no endereço de casa. E isso aí requer aí uma documentação, e aí você tem que estar acompanhando. Mas na quinta-feira eu fui lá na prefeitura pessoalmente, tinha agendado, e graças a Deus que foi resolvido. Meu IPTU voltou a ser um IPTU residencial. O valor anterior, só para os irmãos terem uma ideia, do ano passado, 5.492. E aí, voltando para residencial, 2.476. Metade do valor, né, irmãos? Então, isso é bênção de Deus, irmãos. E às vezes nós colocamos na presença do Senhor e Deus atende o nosso pedido, ouve o nosso clamor. Então, por isso que nós temos que nos alegrar, né? Porque às vezes nós oramos, intercedemos e Deus está pronto a resolver o nosso problema. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos cantar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Maravilhoso é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir um testemunho aqui na sequência, mas antes, quero só compartilhar com os irmãos. Eu geralmente, essas canções que eu canto avulso aqui, estou esperando a Milde dar uma recuperadinha para voltar a cantar ali, a Ingrid que está um repertório aí, a Cálita também, para elas fazerem uns especial aqui, né? Mas eu geralmente, eu não sei que canção que eu vou cantar. Eu fico pensando em uma que eu não cantei domingo passado, ou que não cantei no outro domingo, para não ficar cantando a mesma música, né? E por acaso eu resolvi cantar Sou um Milagre. Por acaso, nem pensando em nada. Mas quando chegou ali na parte do refrão, né, aquilo que parecia ser minha morte, eu lembrei do nosso acidente lá na hora. Foi interessante, né? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. A igreja está sabendo que a gente sofreu um acidente na outra semana e, irmãos, a gente passa ali umas 2, 3 vezes por semana no mesmo local, na rodovia, e sabe, o movimento que é ali, a velocidade que os carros andam, porque Deus colocou a mão ali mesmo. Então, só compartilhando com os irmãos o que eu senti aqui na hora, despretensiosamente. A irmã Joana Dark quer dar um testemunho, quero convidá-la. Glória a Deus. Esteve viajando aí, graças a Deus voltou bem. Pois é, ficou. Paz, Senhor, a igreja. Bem, irmãos, eu não sei se todos estavam aqui quando eu pedi uma oração para o meu sobrinho que estava com câncer na cabeça. Ele mora em Minas e ele teve... A cirurgia dele durou 8 horas. E nós ficamos, né, angustiados. E eu pedi para a igreja estar orando. E eu sei que todos oraram, estavam orando por ele. E hoje eu pude receber, tenho visto ele pelo celular, conversado com ele. Ele está na casa da mãe dele em Paracatu, a mãe está cuidando. E ele não estava andando, ele paralisou um lado, o braço e a perna. Aí o braço já está movimentando e ele já está mudando os passos, já está dando um andador, já podendo andar. E aí, hoje mesmo, ainda falei com ele, ele falou, tia, dá esse testemunho lá, porque onde eu passar, as igrejas que eu passar, eu vou testemunhar. E a gente ainda ficou assim muito angustiado, porque levou acho que uns 20 dias para sair a biópsia. E pela honra e glória do Senhor não é maligno, é benigno. Então, olha como o nosso Deus é poderoso, né? Porque ele estava afastado da igreja desde que se separou mais a esposa, e ele estava uma vida de luta, estava bebendo, mas Deus às vezes permite algo nas nossas vidas para nos transformar. E foi o que aconteceu, porque agora ele está tão temente a Deus, com tanta fé, que eu falei, meu filho, graças a Deus, volta para a igreja. Ele falou, não, tia, eu vou voltar para a igreja. E eu falo, né, a gente não pode afastar dos caminhos do Senhor, porque doenças vêm mesmo, as enfermidades, mas é uma doença que assusta a gente, né? Ele tem 54 anos, e foi do nada, ele começou a entrar em convulsão, e quando descobriu, era um câncer, estava muito grande, o médico estava assim do tamanho de uma laranja, mais ou menos, e cortou a cabeça dele atrás, assim, todinha. E aí, mas graças a Deus, pela honra do Senhor, ele está bem.
E em nome de Jesus ele vai andar normalmente, voltar a trabalhar, porque o nosso Deus é poderoso. E eu agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Glória a Deus. A paz do Senhor. Pastor cantando a canção ali, né, falando da noite que nunca impediu o nascer do sol. Estava ali com o Salmo 19, que fala da manifestação da voz de Deus, da mensagem de Deus, né? Ou seja, a proclamação de Deus por meio das obras da criação de Deus, como dia, noite. Diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Deus que se revela de diversas formas, especialmente por meio da sua palavra. A Débora está naquela fase, não sei se por conta do que ela está estudando, mas de contemplar essas coisas, né? Onde a gente mora, às vezes, dá para ver um fragmento do pôr do sol, do nascer do sol, e ela, como está bonito, está nessa cor, acorda cedinho para ir para a escola, começa a destacar essas coisas, né? E fala com a gente, né, dessa sensibilidade de contemplar o que é belo, criado por Deus, né? Às vezes a gente é adulto, nessa vida corrida, de boletos, de compromissos, a gente deixa de perceber essas coisas. E no olhar de uma criança, Deus fala com a gente, que nós precisamos contemplar mais, sermos mais gratos, ouvirmos mais a voz de Deus, que é clara, que é audível, né, como o Salmo diz, os céus proclamando a glória de Deus, manifestando a beleza da criação e o poder do nosso Deus, que reina, que governa sobre o universo, né, que cuida de nós como seu povo, a sua igreja, cuida de nós como indivíduos. Ouvimos agora há pouco um testemunho da irmã Joana, também o irmão Valdivino, contando de algo que Deus fez, reconhecendo o mover, o agir de Deus, né? Ouvindo a oração do seu povo e cuidando dos seus servos, daqueles que confiam em Deus, daqueles que temem ao Senhor. Que nós possamos estarmos atentos ao que Deus faz por nós, aos livramentos que Deus nos dá. O pastor também mencionava, pouco depois de cantar a canção, né, que a letra fez lembrar de um grande livramento. E quantas vezes na nossa vida, às vezes algo, um transtorno pequeno, é um livramento, é o cuidado de Deus na nossa vida, nos livrando de algo maior que nós nem vamos saber do que nos aguardava. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que se manifesta e que fala todo o tempo, inclusive por meio da sua criação, das obras que Ele fez, que anunciam que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele cuida de toda essa criação, que Ele governa esse universo e se importa com a sua vida e conduz os nossos passos a cada dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue falando ao seu coração. Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção aí. Eu cuido de ti. Nessa linha, né? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,
quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ouça o Senhor falando com você nessa noite. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia. Vamos ouvir também nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos alegres, felizes de estar na casa do Senhor nesta noite. Mais uma vez nesse dia de domingo, né? Nós estivemos pela manhã na Escola Bíblica Dominical e estamos aqui à noite para cultuar o nome do Senhor. Culto de louvor, culto de adoração, culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Primeiro dia da semana, dia de estar na casa do Senhor, para que possamos ter uma semana abençoada debaixo da graça dEle. Meus irmãos, Tiago capítulo 3, versículo 17, fala o seguinte: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Creio que todos conhecem esse texto aqui, no livro de Tiago. Tiago está aqui nos ensinando o cristão a buscar uma sabedoria que vem do alto. Nós vivemos em uma geração, em um mundo atual que muitos se preocupam com a sabedoria terrena. Muitos se preocupam em buscar sabedoria intelectual. Ter diplomas, galgar um emprego bom, ser uma pessoa que se destaca na sociedade. E isto é comum e normal nos dias de hoje. E é bom. A Bíblia nos dá exemplos de vários homens de Deus que foram pessoas intelectuais, sábias secularmente, mas também buscou e foi orientado pela palavra de Deus a buscar sabedoria que vem do alto. Se o cristão puder ter as duas, é ótimo, né? É muito bom a pessoa inteligente, intelectual, sábia, que entende de vários assuntos, mas que também tenha sabedoria espiritual na sua vida. Então, quando a pessoa tem condições e tem as duas sabedorias, é um homem realizado. Homem no sentido geral, né? O homem e a mulher. Mas o que nós temos visto hoje na nossa sociedade, no meio em que vivemos, pessoas que tão sábias intelectualmente e ao mesmo tempo tão simples e ignorantes quanto a vida espiritual. E é nos ensinado dia após dia. Tiago já ensinava aqui nesta época ao povo de Deus buscar a sabedoria que vem do alto. O que ela produz? Primeiro, ela é pura, pacífica, cordial, amorosa. Nós temos exemplo. Salomão foi considerado um homem sábio. A Bíblia fala que não tinha tido e não haveria mais homem mais sábio do que Salomão na face da terra. Além dele ter todas as qualificativas de um homem sábio naturalmente, ele tinha a sabedoria de Deus. Jó, outro homem que foi sábio. Jó era uma pessoa, era um juiz do seu povo, era um líder. Era um homem inteligente, estudado, letrado, liderava multidões de pessoas. Mas o que segurou Jó naquela discussão entre Deus e o diabo, naquela luta que Jó passou por permissão de Deus, foi a sabedoria que vinha do alto. Porque a terrena, a intelectual, não conseguiria dar sustentação para ele passar, resistir àquela prova. Do que nós aprendemos na igreja, precisamos saber e ter e buscar sabedoria que vem de Deus, para orientar as nossas vidas, orientar os pais cristãos a educarem seus filhos com sabedoria, que muitas vezes hoje o pai se preocupa em pagar o melhor colégio, a melhor escola, dar de tudo, a melhor assistência, os melhores cursos de inglês, e a criança vai crescendo e tendo aquela sabedoria natural e terrena, mas esquece que nós precisamos buscar a sabedoria espiritual. E ela está ao nosso alcance,
ela está dentro da palavra, ela está na igreja. Quando a pessoa vai para a igreja, escuta a palavra de Deus, louva a Deus, pratica boas obras, ela está no modo viver diário do cidadão e da pessoa. E nós temos precisado tanto disso na nossa sociedade. É só dar uma volta nas esquinas aí na rua e ver pessoas, um carro que vale milhões, que vale dinheiro demais, e a pessoa se envolve num acidente, num fechamento, num trânsito, uma pessoa culta, inteligente, e do nada sai ali uma briga. Por quê? Falta sabedoria que vem do alto para a população, para o povo em geral. E o crente tem isso através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Deus abençoe. Meus irmãos, antes de orarmos pelas nossas finanças, só quero dar um breve relato para os irmãos de como está a nossa situação. Quarta-feira nós pedimos oração, né, para a igreja. O ocorrido foi na terça-feira da outra semana, né? Terça-feira passada fez uma semana, isso, né? Dia 14. E a gente fez um boletim online e acionou a nossa... A gente não tem um seguro, a gente tem chama PVS, é a cooperativa, né? Assistência, não sei o que e tal. Eu sempre tive seguro, eu tinha um carro até bom antes de vir dirigir aqui, mas eu tinha que acertar algumas pendências financeiras e tal. Eu falei, eu vou vender esse carro e tal. Vendi e meu score não estava tão alto por conta desses problemas, mas eu consegui financiar uma moto no meu nome. Não sei se quando os irmãos lembram aqui que eu tinha uma moto, né? Para não ter que ficar pedindo nome de parente para comprar carro, embora eles cedam, não tem problema, né? E a gente paga. Mas assim, tipo assim, meu nome, né? Homem, né? A gente foi lá, comprei, é o que eu dava conta, comprei, mas aí eles me ajudaram a comprar aquele golzinho lá. E a moto está segurada até hoje, acho que pela Mafre Seguros. Meu cunhado continua pagando, porque foi meu sobrinho comprou e depois meu cunhado comprou do filho dele, né? Está segurado até hoje, é Porto Seguro, né? A moto acho que é Porto Seguro. Mas quando a gente foi fazer o seguro do Gol, eu nunca andei sem seguro. Pareceu para nós assim, naquele momento ali, eu não sei por que nós acabamos fazendo isso. Acho que foi cotação, valor, preço, essa coisa. Mas eu nunca tinha usado seguro na minha vida, irmãos. Pago desde sempre, desde que eu tenho habilitação e carro, eu pago seguro e nunca usei para nada, nunca bati um carro na minha vida, né? Nunca provoquei um acidente na minha vida. E acontece isso lá com a gente agora, eu não sabia nem mexer com tal, não sei o quê, mas eu fiz o boletim de ocorrência, liguei lá. Aí eles precisavam de um prazo, né? Levaram o carro para um lugar, eles mandaram o guincho por conta deles. Fiz o boletim, acionei eles, e eles mandaram trazer para uma oficina, a gente trouxe na segunda-feira. Né? Na terça, era feriado de novo. Aí na quarta-feira, eu liguei na oficina, que eu tinha ido lá, acompanhei o guincho, falei com a pessoa que recebeu, falei, pessoal, teve aí? Ele falou, teve. Eles estão analisando aí e tal. Eu liguei lá, como não querendo nada, né? Falei, vocês conseguiram ver lá? Vocês pediram para mandar o carro para a oficina e tal? Mandei. O pessoal já foi lá, a gente está analisando. A gente precisa de 10 dias para analisar. Quando eu cheguei na oficina, o mecânico disse que, falou, olha, isso aqui para mim é perda total. Empenou o chassi, o motor afundou aqui, tal. Porque assim, parece que não, irmãos. Nós batemos, a gente não estava muito rápido, mas nós batemos, o carro estava atravessado na nossa frente. Para eu não bater no meio do carro, eu joguei um pouco para a esquerda, mas não dava para sair do carro, não tinha jeito, foi muito perto. Freiei, não teve jeito de sair. Eu bati no rumo do eixo do carro, né? Então foi a parte mais pesada do carro. Então, se fosse numa porta, no meio amassava e o motorista do carro ia machucar muito, aquela coisa toda, né? Mas graças a Deus, nem ele nem nós, não teve nenhuma lesão. Mas ele está se furtando, ele está fugindo da responsabilidade. Eu também não estou indo atrás, né? Eu preciso ver o que a seguradora vai fazer. Então, orem por nós.
A gente, de vez em quando, a gente fica meio triste, pensando, mas tomar mais prejuízo, né? E a gente lembra que a gente saiu ileso numa situação que não tinha como sair, só Deus mesmo. Então, a gente fica tranquilo, eu não tenho raiva da pessoa, eu fico indignado por duas coisas. Primeiro, porque a pessoa faz o negócio errado, depois, porque foge da responsabilidade. Primeira coisa, errei. Ou errou? Não, tá bom, cara, te perdoo, acontece, né? Não podia acontecer não, mas acontece, tá? Tranquilo. Não, mas eu vou assumir, papel de homem. Mas não, e a pessoa se furta, já é a segunda coisa que a pessoa faz errado, né? Mas tudo bem, não sei o que vai acontecer lá. Mas de qualquer forma, meus irmãos, a gente vai tomar um prejuízo considerável, porque se não for perda total, nós vamos pegar um carro que foi muito danificado e vai vir para nós ali, vamos ter que pegar, enfim, e vamos ficar um tempo a pé. Eu estou andando na Tucson do meu sobrinho, ele tem uma Saveiro e uma Tucson, ele me deu a Tucson para andar. Não, tio, você tem que ir para a igreja, para a família lá. Não, mas deixa ela comigo só na quarta, no domingo, e um dia que eu precisar. Ele falou, não, tio, quando o senhor estiver sem carro aí, pode ficar com ela aí. Só que eu não tenho coragem, né? Estou só precisando ver o que esse grupo vai falar para eu agir. Um aluguel de carro popular de um mês é R$2.000, o pastor Orlando estava dando uma olhada lá, 1.900 e alguma coisa para você alugar por um mês. A notícia que eu tive do nosso primeiro vice-pastor Gilson é que uma filha dele sofreu um acidente, tinha uma cooperativa dessa aí, deu perda total, foi 90 dias para ela receber. Aí, no caso, eles pagam a tabela FIP. O Golzinho era velho, mas geralmente carro igual o Gol, conservadinho igual o nosso, ele é um pouquinho acima da tabela FIP, assim. O Gol geralmente né? É um carro que é meio que dinheiro na mão, carro quando você precisa achar o cliente, mas Gol, você abriu. Outro dia a gente parou em Rio Bar para lanchar lá, veio um cara e falou, moço, quanto você quer nesse Gol? Eu falei, não estava vendendo não. Podia ter vendido aquele dia, né? Vendi não. Eu tinha comprado outro carro e talvez tinha acontecido com outro carro também. Mas então, meus irmãos, nós vamos acabar tendo um prejuízo aí. Uma irmã, no dia que a gente pôs o vídeo, ela procurou o pastor Liliane e passou uma oferta para o pastor Liliane. A gente não pediu, não vai pedir, me dá uma ajuda, não. Mas assim, nós vamos fazer uma outra rifa, meus irmãos. Ninguém é obrigado a comprar, mas aqueles que puderem nos ajudar, eu pintei aquele outro túmulo vazio que está lá atrás. Aquele que está ali à minha esquerda e à sua direita, foi um coronel, amigo meu, que ganhou, o coronel Carison. Aí nós estamos para entregar essa tela para ele, ou para ele vir aqui na igreja. Ele marca de vir no culto, não vem. A última marcação que ele fez comigo aqui foi na paçocada. Não, vou certeza, mas aí acontece um negócio que tá, não vem. Mas é dele, aquela tela está guardada aqui, mas foi sorteada e é do coronel Carison. Está lá no Facebook o sorteio, não sei quem daqui conhece ele. Mas aquela que está lá atrás é uma tela que eu pintei depois, e nós vamos fazer um sorteio dela aí. Enfim, depois vocês conversam com a pastora Liliane para maiores detalhes. Para quem for da igreja, se ganhou o túmulo vazio, fala, não, eu queria essa abstrata aqui, ou aquele ali, outro, o que você quiser, qualquer uma que você pode escolher, não tem problema. Então, quem puder nos ajudar, converse com a pastora Liliane. E o meu maior pedido aqui é, ore por nós não sabemos o desenrolar das coisas. Nós estamos tranquilos. Eu estou dirigindo muito tenso, porque eu estou num carro que não é meu, e que é segurado, mas assim, enfim, eu não fico à vontade. Eu fiquei sem carro uma vez, a irmã Coraci falou, pastor, meu carro fica lá na garagem, pega ele para o senhor. Irmã Coraci, não, está tudo bem. Porque assim, a gente saía pouco, eu vou resolver de Uber, baratinho. Um Uber ali, um Uber aqui, eu não ia ter a responsabilidade de ficar com o carro de outra pessoa, talvez um filho, alguém precisava e estava lá, não é? Então é a nossa natureza. Eu tenho uma coisa comigo, meu pai, antes de eu ser habilitado, eu tinha uns amigos que tinham moto. Meu pai tinha um comércio lá na rua principal da cidade de Nazário. Aí um dia eu passei na porta do bar na moto, amigo meu. Aí eu cheguei em casa, meu pai falou, meu filho, vem cá, senta aqui. Eu estudava, trabalhava só no bar, ajudando ele. Meu salário era beber Coca-Cola e comer o que eu quisesse e tal, assim. Ficava ajudando ele lá no bar. Ele falou, meu filho, você que estava naquela moto, passou um rapaz que parecido com você. Eu falei, era, pai, era. Ele falou, se acontecesse alguma coisa com a moto daquele rapaz, você tinha dinheiro para arrumar ela? Eu falei, pai, no momento eu não tinha, não. Então ia sobrar para mim, né? Não, você só pega trem dos outros emprestados se você tiver dinheiro para arrumar, meu filho. Não pega trem dos outros emprestados, não é patrimônio, custou para comprar. Então, parece que isso aí me deixou, desde essa época, assim, eu não me sinto
muita vontade, embora eu saiba que os irmãos emprestam de coração, tanto que eu estou numa emprestada aqui do meu sobrinho. Mas ore por nós, para ver como é que isso desenrola. Hoje a pastora Eliana conversou, falando, por quê? Então eu falei, daqui 4, 5 meses, isso aí é passado, nós não vamos nem lembrar. Eu nem lembro da fisionomia do rapaz. Eu tenho a fotinha da habilitação, no dia ele mandou para mim, no outro dia eu cobrei o documento do carro, que ele não mandou até hoje, mas eu descobri que não está nem no nome dele, não puxando pela placa. Eu nunca olhei nem na fotinha de identidade dele. Eu posso encontrar com ele em qualquer lugar que eu nem sei quem é mais, e não está nem no meu coração, não é? Mas a gente precisa passar por isso. E aqueles que puder fazer parte aí. Bom, vamos seguir o culto? Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa vida financeira, né? Vamos apresentar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Nós estamos bem, tá, meus irmãos? Estamos bem. Assim, eu estou bem. A gente só entende que vai passar por esse prejuízo aí, de qualquer forma é um prejuízo, né? Interrompe aquela sequência de vida. Mas assim, espiritualmente, emocionalmente, nós estamos, graças a Deus, muito bem, graças a Deus mesmo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem realmente nos guardado, nos protegido. E nós reconhecemos isso, Pai. Eu sei, Senhor, e já tenho experiências na minha vida de que quando alguma coisa assim acontece, o Senhor faz algo. Nós sabemos que o Senhor age, nós sabemos disso, Pai. Então, nós estamos aqui agradecidos porque servimos ao Senhor, não por aquilo que o Senhor nos pode dar, mas servimos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus. Então nessa noite, Pai, nesse momento tão especial, receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, receba o nosso louvor, Pai. Ó Deus, abençoe a vida financeira da Tua igreja, abençoe a nossa vida financeira. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abrir as comportas dos céus. Essa é a nossa oração e o nosso clamor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ainda de pé, vamos cantar um pouco mais. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Essa canção que nós vamos cantar agora é uma composição minha. Eu já cantei aqui algumas vezes. Preste atenção nessa letra. Você conhece essa canção, já cantou aqui. Mas é como eu me sinto. Esse é o meu coração, todos os dias. Vim te dizer, não olhe as circunstâncias, tudo vai passar, mas a palavra permanece, andando em fé, por caminhos que às vezes ferem os teus pés. Aguenta aí. E se tiver difícil, não pare. Mesmo sem força, não pare, não. Quem te prometeu não falha. E se tiver cansado, não pare. Decididamente não pare, não. Tua força vem do Pai. Vim te dizer, além das aparências, um milagre está. O choro dura uma noite, mas o amanhecer virá, rompendo as trevas e te alegrará. Aguenta aí. E se tiver difícil, não pare. Mesmo sem força, não pare, não. Quem te prometeu não falha. E se tiver cansado, não pare. Decididamente não pare, não. Tua força vem do Pai. Ceder porque
tua vida está em Deus, que não falhará. Chorar pra quê? Fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. Seu tempo tua vida está em Deus, que não falhará. Chorar pra quê? Fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. E se tiver difícil, não pare, mesmo sem força, não pare, não. Ele te prometeu, não falha. E se tiver cansado, não pare, decididamente não pare, não. Tua força vem do Pai. E se tiver difícil, não pare, mesmo sem força, não pare, não. Quem te prometeu não falha. E se tiver cansado, não pare, decididamente não pare, não. Tua força vem do Pai. Aleluia, maravilhoso é o nome do Senhor, aleluia. Não há outro nome maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna e amor. O Rei que soberano está.
chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Aleluia! Diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vamos nos derramar diante dele nesse momento. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia! Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas você. Nunca vou deixar lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és honroso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. E ao sentir
o teu toque, tua bondade libertas meu ser. Lugar deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou honroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou honroso. Dizer que te amo, me derramar, Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Sabemos quem tu és, Deus de milagres, infinito é o teu poder. E tudo que fizestes no passado, farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar, Deus do avivamento. Com fé cantamos, a morte foi vencida, tu és a vitória, Deus do avivamento. Vitorioso és e estás no trono, para sempre reinarás. E eu não temerei, pois já vencestes, só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar, Deus do avivamento. Com fé cantamos, a morte foi vencida, tu és a vitória, Deus do avivamento. Vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade,
Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, os socorrentes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem despertar teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, os socorrentes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Deus do avivamento. Na escuridão, faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu és a vitória. Deus do avivamento, na escuridão, faz sua luz brilhar, faz sua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu és a vitória. Deus do avivamento. Quantos podem dar um aplauso a Ele? Digno de honra e de glória ao nome do Senhor. Deus abençoe. Podem se assentar. Deus abençoe nossa equipe de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom cantar do poder do Senhor, da glória do Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Aleluia. Nós vamos ler no livro dos Salmos, no capítulo 57, versículo 7. Deus abençoe, diaconisa Tânia. Já vou até tomar um pouquinho aqui. Salmo 57, versículo 7, diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Meus irmãos, essa é uma palavra, provavelmente Davi, e provavelmente no momento que ele estava ali, fugindo de Saul. Não era um momento assim de descanso, era um momento de atenção, um momento de tensão na vida de Davi. E nós temos vivido tempos aí de instabilidade emocional, né? Muita gente está emocionalmente abalado. O ser humano precisa de limites, meus irmãos, isso é tranquilo. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou um planeta inteiro, mas Ele criou, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, né? O primeiro jardineiro da face da terra foi o próprio Deus. Ele plantou um jardim no Éden, que era uma região ali entre o rio Tigre e Eufrates, no continente ali africano. Então, Deus plantou o jardim e colocou o casal dentro do jardim. Foi o primeiro limite estabelecido.
O que acontece? Dentro daquele limite estabelecido, Deus impôs um outro limite. Falou, ó, tudo isso aí que está aí, vocês podem usufruir, essas árvores, esses frutos, vocês podem comer, mas daquela árvore que está no meio do jardim, dela vocês não vão comer, vocês não vão tocar nela, né? Enfim, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Mais um limite imposto. Por que o ser humano está vivendo uma situação tão instável emocionalmente? Porque a ordem, a começar, enfim, porque a ordem aí é liberar geral, né? A ordem é liberar geral. Eu contei aqui para vocês, não vou saber reproduzir, mas tem um videozinho que eu vi no Instagram, não sei. Se for montagem, muito bem feito, muito bem feito. Não vou saber reproduzir as falas, mas eu falei isso aqui talvez na escola dominical, não tem muito tempo. Nos Estados Unidos, um guarda de trânsito para um camarada que está dirigindo sem camisa, lá é mais, dependendo da região, né? Nem bebida alcoólica a pessoa não pode andar com ela na mão, tem que pôr um saquinho de papel, não que eu tenha ido lá, mas a gente ouve relatos, né? Lá o negócio você não pode ficar assim. Aí um cara dirigindo sem camisa, meio assim, tal, e um guarda parou eles lá, tal. Aí parou, falou assim, sua habilitação, por favor. Aí o rapaz que estava ao volante falou assim, eu não sou habilitado. Eu falei, mas como que você está dirigindo? Não, é porque eu me identifico como um gato, eu sou um gato. Então, gato não precisa habilitação. Ah, é. E quem está do seu lado aí? Esse aqui é o meu dono, é o meu dono. Aí ele falou assim, ah, tá. Então ele é o seu dono. Tudo bem, então deixa eu conversar com ele aqui. Você já levou o seu gato para vacinar? Você está com um atestado de vacina dele, contra a raiva, essas coisas todas? Ele falou, não estou não. Não, então é o seguinte, vai ter que levar ele ali no posto de vacinação, vou acompanhar você até lá, porque sem a documentação você não vai sair daqui com seu gato, né? Ele é castrado? Não, então nós vamos verificar, porque provavelmente vamos ter que até fazer a castração também. Tá, não sei o quê. Aí o motorista olha para o cara assim, e aí que eu penso que não é montagem, porque parece que tinha até um ar de desespero no meio da calma, falou assim, e agora, o que a gente faz? Né? Mas é isso, as pessoas incentivam a liberdade, o ser humano tem direito de ir e vir, o ser humano tem direito de fazer muitas coisas. O que me preocupa é você, muitas vezes, doutrinar a criança, né? Pegar uma criança e induzi-la a fazer algumas coisas e achar que uma criança tem poder de decidir qualquer coisa, quando na realidade nosso país tem idade para tirar habilitação, tem idade para votar, tem idade para um monte de coisa, então tinha que ter idade para outras coisas. Mas, dito isso, o que eu quero falar mesmo é que Deus impôs limites ali ao homem. E essa busca desvairada, começou na chamada pós-modernidade, para cada um fazer o que quiser, levou as pessoas a sofrerem consequências, tomar decisões e depois se arrependerem, e não assumirem que se arrependeram por vergonha. Falei, agora, eu não posso falar que eu arrependi, porque eu tomei aquela decisão, vai ficar feio para mim. E as pessoas começam a carregar fardos muito pesados. Então a gente precisa entender, isso provoca problemas emocionais, né? Mas tem outras coisas que provocam problemas emocionais. Por exemplo, o endividamento do brasileiro é muito alto, né? Foi feito aquele negócio aí para pagar a dívida aí, eu estava vendo uma reportagem a respeito, o pessoal realmente pagou umas dívidas lá, mas aqueles que pagou está tudo endividado de novo, assim, e pode fazer quantos quiser, porque o problema está na educação financeira, o problema está na raiz, não é? A pessoa tem ali um cheque especial ou tem um limite de cartão, ele pensa que ele tem aquele dinheiro. Então, isso leva a problemas emocionais também. Então, são várias as circunstâncias. No caso de Davi era o seguinte, o cara sempre fazendo o que é certo, adorando a Deus, servindo a Deus, não usurpando o trono, e Saul perseguindo ele sem motivo. Ele ia, e um dia ele pegou e Saul deu uma diarreia. Aí entrou numa caverna, segundo a Bíblia, para aliviar o ventre. Ficou uns guardas na porta da caverna. Davi, guerreiro, sorrateiro, acostumado a entrar no campo do inimigo, driblou a guarda, entrou dentro da caverna onde Saul estava lá, no banheiro,
cortou um pedaço do manto de Saul, saiu da caverna, os guardas não viram, ele tomou uma distância. Saul saiu do banheiro, né? Bem mais tranquilo agora. Aí ele fala: meu pai, chamando Saul de pai, meu pai, Saul, meu pai. Aí Saul fala: é a voz do meu filho Davi que eu ouço. Sim, meu pai. Olha a ordem do seu manto aí, vê se está faltando um pedaço. Ele olhou, uai, tá. Falou: aqui, ó, Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não quero fazer nada contra o Senhor. Aí a Bíblia diz que Saul foi embora. Davi seguiu o caminho dele. Daqui a pouco, Saul quer ir de novo atrás de Davi. E Davi nunca fez nada. É claro, isso gera problema emocional. Só que o problema emocional, comparado com a intimidade que Davi tinha com Deus, o que ele fala para Deus nessa oração no Salmo 57? Reclamando de algumas coisas que ele estava sofrendo. Ele fala: Senhor, preparado está o meu coração. E ele repete: preparado está o meu coração. Quantos de nós pode dizer isso? Ou quantos de nós deixam o seu coração ser afetado diariamente? Davi disse: preparado está o meu coração, portanto, cantarei e salmodiarei. Quer dizer, o mundo está desabando ao meu redor, mas eu estou cantando e salmodiando ao Senhor. Por quê? Porque o meu coração está preparado. Eu deixei de ter medo? Não, eu tenho medo. Eu deixei de sofrer? Não, eu sofro. Não é? Eu estou dizendo nós como seres humanos, não estou falando da minha pessoa. Eu deixei de estar, enfim, preocupado com alguma situação? Não deixei. Só que tem uma coisa acima disso: o meu coração descansa no Senhor. E a gente precisa entender isso. É isso que a gente precisa entender. Não é? Então eu vou passar rapidamente pelos pontos que eu preparei aqui. Firmeza é uma decisão interior, não é uma reação emocional. Ah, se as emoções deixarem, eu vou ser firme hoje. Não, fala assim: independente do que as minhas emoções me digam, eu serei firme hoje. Serei convicto hoje. O pecado pode bater a minha porta, qualquer situação mundana pode bater a minha porta, mas eu estou convicto de que eu sirvo ao único e verdadeiro Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Acho que todo mundo conhece essa história, mas Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e ele foi levado como uma classe de pessoa inteligente. Eles pegavam comerciante, pegava aqueles que eram inteligentes para ser conselheiro, era escravo, mas ia ali fazer parte de um conselho e galgar posições, tanto que em algum momento Daniel foi chefe de 120 homens na Babilônia. Mas quando ele chegou, eles precisavam ser nutridos. Estava escravizado, desnutrido, né? Uma caminhada longa, enfim. Eles falaram: faz uma dieta para ele, a mesma dieta que eu comer, vocês dão para eles. O vinho que eu beber, vocês dão para eles. Mas era tudo consagrado a ídolos. E Daniel chegou lá no copeiro e falou: fala o seguinte, me concede um favor, me livra de comer essas comidas aí, deixa eu comer só legumes. Aí o copeiro falou assim: olha, eu até entendo sua religião, eu entendo que você tem essa coisa aí, mas é a minha cabeça que está a prêmio aqui. Se daqui a pouco os outros escravos que vieram estiver comendo a mesma comida que eu dou para o rei, e eles engordar, ficar forte e ficar mais corado que vocês, vão perguntar: por que Daniel está daquele jeito? E eles vão me apertar até eu falar. E se eu falar que eu descumpri a ordem, ó. Aí Daniel falou assim: então faz o seguinte, faz uma experiência aí de uns 10 dias, eu nem lembro se foram só 10 dias, enfim, faz uma experiência aí de uns dias, e me observa. Se você vê que eu estou ficando desnutrido, que eu não estou daquele jeito, aí eu aceito. Aí o copeiro falou: beleza. Aí começou a dar para ele só o que ele pedia para comer, legumes e tal, aquela coisa toda. No passar do prazo que ele deu, ele comparou Daniel com os outros lá e falou: rapaz, você está mais corado, você está mais bonito, você está melhor do que os outros. Né? Então Daniel poderia muito bem falar: opa, vou comer do rodízio, ou vou comer marmitex, vou sentar lá na mesa do rodízio, né? Não, mas se for para servir a Deus,
eu como um marmitex aqui, vou pôr só um negocinho aqui, sem passar por lá. Fidelidade, meus irmãos, isso é firmeza de coração, não é? Ele decidiu isso, que refletiu no momento que ele foi lançado lá na cova dos leões, porque falando em refeição, se naquele momento Daniel escolhia a refeição que ele ia comer, no momento da cova dos leões, Daniel seria a refeição, né? É ele que seria a refeição. E os leões falaram, não, esse aí nós não vamos tocar nele não, nós vamos esperar outra coisa para comer, nós vamos fazer jejum de Daniel. O jejum de Daniel quem fez foi o leão, né? Nós vamos fazer jejum de Daniel, nós não vamos comer o Daniel, vamos esperar chegar aqueles que mandaram jogar ele aqui. É interessante você ler essa passagem, né? Passou a noite lá com os leões, que estava dias sem comer, tranquilo. No outro dia o rei, acho que era o Dario, Daniel, vive o Senhor. Não, Daniel, dar-se-ia o caso, eu não sei exatamente como ele falou, de o Deus a quem você serve ter te livrado da boca dos leões. Aí Daniel responde lá, vive o rei, meu senhor. Estou vivinho da Silva, está tudo bem comigo. E o rei, mais de que depressa, manda tirar ele de lá e manda lançar na cova dos leões quem armou toda aquela cilada para Daniel. E a Bíblia é detalhista, ela fala que antes que aquelas pessoas caíssem no fundo da cova, já escutava o estalar dos ossos deles quebrando na boca dos leões. Leão mordendo e osso quebrando aqui, osso quebrando ali. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Quem não decide no secreto vai ter que ceder em público, meus irmãos. Segundo lugar, eu coloquei aqui, firmeza é manter a mente alinhada em Deus, meus irmãos. A gente precisa manter a nossa mente alinhada em Deus. E como fazer isso? Tem gente que fala, Deus podia tanto falar comigo. Irmãos, Deus falou hoje na escola dominical, está falando agora, vai falar na quarta-feira à noite, vai falar nos outros cultos. Nós temos no Facebook da igreja muitas palavras, eu tenho canal no YouTube, tem Instagram, você entra lá, tem palavra, tem a Bíblia Sagrada que você pode ler todo dia. Então a voz do Senhor está pronta para falar com você a todo momento, não é? Isaías 26:3 escreve o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Lembra que a gente começou falando de emoções, não é? Uma emoção desequilibrada tira a paz, tira o sossego. Então, Isaías falou, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Lembra quando Pedro desafiou Jesus? Se tu és Jesus mesmo, manda que eu vá ter contigo. Então vem. E ele começou a andar, e a Bíblia diz que, a Bíblia não fala quantos passos ele deu, mas fala que ele começou a andar sobre as águas. E ele estava olhando para Jesus, mas ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar a tempestade, começou a sentir o vento, e quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar em volta, ele sentiu medo e começou a afundar. Medo é caracterizado como um sentimento, uma emoção, a pessoa sente medo. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele se mantinha caminhando sobre as águas. Então a Bíblia traz inúmeros exemplos. A estabilidade emocional, ela nasce da estabilidade espiritual. Mente firme, paz constante. Não estou dizendo vida tranquila constante. Não é isso. Tribulação, ela vem, ela insiste em nos acompanhar. Não, fica aí, eu vou ali, fica aí, tribulação. Não, quero ir junto. Mas enfim, para quem tem a mente no Senhor, é uma paz constante, não é uma mente instável, é uma vida oscilante. Então não é a ausência de problema que gera paz, né? É a presença de firmeza interior em Deus. Entenda, eu não estou dizendo que uma pessoa que tem a mente firme no Senhor, que está firme em Deus, não vai sentir medo, ela não vai sofrer algumas... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse sentimento não vai dominar essa pessoa. Nós vamos seguir, como a canção que eu escrevi. E se tiver difícil, não pare. Mesmo sem força, não pare. A gente acaba indo, a coisa acaba acontecendo. Terceiro lugar, eu coloquei aqui que firmeza se revela na constância, não no entusiasmo.
momentâneo, né? A firmeza se revela na constância. A Bíblia fala, eu não vou lembrar aqui, mas até já pedi a Sara para projetar esse versículo, citando em outra mensagem aí, mas a Bíblia, eu amo a Bíblia. A Bíblia fala assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. É isso. Tem muita gente animada, mas é entusiasmo, né? Aquilo que o pessoal chama aí de fogo de palha. A Sara projetou lá, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Longanimidade, né? Longanimidade tem a ver com aquilo que nós falamos sobre Neemias hoje. Não é aquela pessoa que é apavorada, não, vou fazer, peraí, eu vou orar, vou ver aqui e tal, né? Mas que não esquece, que dentro de um tempo hábil, vai e resolve a coisa, mas que não é apavorado, né? Mas o coração altivo é que isso, vamos lá, vamos fazer, aí não dá não. Então a gente precisa entender isso. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente sempre comenta que o Tiago e a Jordane correm aqui, né? Tem o Augusto também, a Ana Cássia, tem mais gente aí que pratica esporte aí, a gente acaba que não fica sabendo. Célia, né? Célia de vez em quando está na nossa corrida aí. E outro dia foi resolver um negócio aqui em Goiânia no domingo e coincidiu que na hora do almoço a gente estava na rua, a gente foi almoçar no restaurante e tinha uma TV ligada lá e tinha um pessoal lá em Brasília. Eu falei para a Liliane, o Tiago deve estar lá. Aí quando eu vi era marcha atlética. Marcha atlética, acho que todo mundo sabe, aquele povo que anda correndo fica mexendo o quadril, isso é esquisito ver. Aí o povo anda com as pernas esticadas, não vou nem imitar porque é pagar mico ao cubo. E também não conseguiria. Mas assim, aí quando eu vi que era marcha atlética, lá a gente estava vendo, um brasileiro estava em primeiro lugar. Depois o Tiago veio falar que ele é um dos grandes nomes do Brasil, ganhou não sei aonde aí e tal, o cara é fera. Mas faltava lá a gente estava almoçando e começou a ver, faltavam uns 15 minutos, sei lá, 20 para terminar. Enquanto a gente estava almoçando, a gente foi vendo lá o negócio. E o brasileiro estava vindo, e tipo assim, a 1 metro dele vinha um queniano. Sempre, não passava de 1 metro dele, atrás dele. E a mais ou menos 1,20 m, vinha um italiano, que não passava de perto. Eu falei para a Liliane, falei assim, amor, olha, fica de olho nesse italiano e nesse queniano aí. Tá, faltando tipo assim 1 minuto para chegar na linha de chegada, o italiano nem deu conta do queniano e do outro lá, ele só passou, acho que foi o italiano que venceu, você lembra, amor? Também não lembro, foi ele ou o queniano. Nem se deu conta dos dois, passou e tomou uma distância de uns 3, 4, 5 metros e chegou na linha de chegada e deixou eles para trás. O queniano foi, deixou. O brasileiro cruzou em terceiro, mas precisou ser amparado, assim, por deve ser mãe, não sei quem do lado dele, ele não dava nem conta de andar, mas chegou lá. Não é? Então assim, tem aquelas pessoas que às vezes não chega com toda a força, mas o brasileiro segurou até ele cruzar a linha de chegada, e mesmo que ele não tivesse força para andar depois, ele não tinha força para andar, mas ele tinha um objetivo. Tem muita gente que vai chegar no céu assim, né? A gente vai na jornada e parece que tem dia que a gente não tem força nem para andar. Mas aí aquela pegadas na areia, aquela história que a gente sempre conta, foi aí que eu te carreguei nos braços, né? O Senhor vai nos carregando e nos levando. Então firmeza não é intensidade, é continuidade. A gente não pode se comparar. Emocional, irmãos, é diferente, cada um é de um jeito. Para uma coisa é fácil, para o outro é difícil, e está tudo bem. Nós somos seres humanos, somos indivíduos, cada um tem uma história, uma construção. Não se compare a ninguém. Sabe, e eu fico triste quando alguém chega e não valoriza a dor do outro, conta passando a dor, fala, que isso não é nada não. Ué, não é nada não, porque não é você que está passando. Então, não desmereça a dor do outro, viu? Nunca. Se você está vendo alguém sofrer alguma coisa, diga, fala assim, ó, eu nem posso imaginar o que você está sentindo, porque não pode mesmo, né? Quem está sentindo é ele. Vou orar por você, você vai vencer. Entendeu? Porque cada um tem uma estrutura. Então, muitos começam com força, mas poucos permanecem com constância. Deus não procura picos espirituais, né? Deus procura vidas constantes. E por último, meus irmãos, eu coloquei que
A firmeza é sustentada pela fidelidade de Deus. Eu falei da nossa fidelidade para com Deus, mas existe uma fidelidade de Deus para conosco também. Uma promessa que Ele nos deu de nos guardar, de nos proteger. A gente precisa descansar nisso, né? Nós não cantamos aqui, fiel é o que prometeu. Não, das canções, nós sempre cantamos isso aqui, enfim. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Na realidade, a firmeza não está em nós, é o Senhor que nos sustenta. A gente precisa entender isso. Eu sempre falo aqui na igreja, né? O que a Bíblia diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Eu até preguei essa sexta-feira numa vigília, e eu usei esse versículo, né? Eu falei um pouco sobre Gideão, dentre outros personagens, e falando sobre, não foi a força de Gideão, não foram os 300. Lá no diálogo de Deus com Gideão, lá no lagar, quando o Gideão ficou, porque eu não dou conta, porque cadê as histórias de vitória, o povo está em derrota, como que nós vamos vencer? Aí Deus falou assim: porque eu estou dizendo, você vai vencer. Então, de certa forma, irmãos, Deus nos equipou. Deus nos equipou. Aí eu estava pregando lá, eu lembrei de uma historinha que talvez eu já tenha contado aqui, e eu termino com ela. Eu nunca sei se é onomatopeia, prosopopeia, quando dois animaizinhos conversam, né, aquelas fábulas, né? Mas que um bebê camelo chegou para a mãe dele e falou: mãe, por que a gente tem as pernas tão longas e as patas tão arredondadas? Aí a mãe falou: meu filho, é porque a gente foi projetado para caminhar nas areias do deserto, e as nossas pernas longas e as nossas patas arredondadas e almofadadas nos dão, né, uma estabilidade muito boa na areia. A gente tem um desempenho melhor do que muitos animais aí. Ah, tá bom, mãe. E por que a gente tem essas corcovas tão grandes? Meu filho, isso aqui é armazenamento de gordura. A gente às vezes fica no deserto sem ter o que comer, e o nosso corpo vai queimando essa gordura. Irmãos, Deus é tão perfeito. Eu estava até lendo sobre isso antes de pregar na sexta-feira, que eu lembrei dessa historinha. E o metabolismo faz a gordura se transformar em água por meio de uma oxidação que eu não vou saber explicar para vocês. Mas a gordura da corcova também se transforma em água. Aí o camelo fica não sei quantos dias, semanas sem beber. Quando ele chega também, ele bebe 100 litros de água de uma vez. Assim. Lembra que fala que Eliezer falou assim: aquela que der água de beber para os meus camelos, essa que vai ser escolhida. Se ele tinha uns 3 ou 4 camelos, era 400 litros d'água que Rebeca teve que pegar e dar para os camelos. Aí ela deu água para os camelos dele. Então é para casar, né? E aí ele falou: essa aí é para levar para casar com meu senhor. Aí ela falou: ah, mãe, então é para isso, né? E os nossos cílios são tão grandes e grossos, às vezes eu tenho até dificuldade de enxergar. Eu falei: meu filho, é porque no deserto, né, nós temos tempestades de areia, e esses cílios protegem os nossos olhos. Quando vem a tempestade de areia, a gente fecha o olho e não entra nada. Ah, entendi, mas então quer dizer que a gente tem perna preparada para andar no deserto, essas corcovas, porque se a gente ficar sem comida lá no deserto, os cílios. Então por que a gente vive num zoológico? Entendem? Nós fomos equipados por Deus, irmãos, para viver livres emocionalmente, não aprisionados. E é isso que a gente precisa entender. Nossa firmeza não está em nós, está nele. Eu permaneço firme porque eu sei que Deus é fiel. A base do propósito firme não é a nossa força, é a fidelidade imutável de Deus na nossa vida. Então Davi diz: preparado está o meu coração. Ele não está dizendo: eu sou invencível, não tenho medo, não estou preocupado, né, durmo tranquilo. Não, ele tinha medo, ele estava fugindo. Se ele não tivesse medo, ele não estava fugindo. Davi era um fugitivo. Mas um fugitivo declara: preparado está o meu coração, porque ele diz: ainda que as emoções tentem me abalar, meu coração está firmado no Senhor. Isso não é emoção, é definição, né? Isso não é impulso, é convicção. Isso é firmeza de propósito, é um coração
decidido como o de Daniel, não. Pode fazer, faz a prova que vai dar certo. É uma mente estabilizada como a de Isaías. É também uma vida constante, como nós lemos Paulo escrevendo ali aos Coríntios: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E é uma fé sustentada por Deus, fiel é o que prometeu. Qual que é o resultado disso, meus irmãos? Mesmo em meio à crise, ainda podemos dizer: cantarei e salmodiarei. Hoje nós estudamos na escola bíblica dominical sobre palavras que edificam, né? Que não ferem, palavras ditas com sabedoria. E para abrir a escola dominical, eu li o Salmo 45, versículo 1. Eu sempre falo ele aqui na igreja, porque assim, o meu coração ferve com palavras boas. Falo daquilo que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Então, o crente, não é que ele esteja isento de passar luta, dificuldade, ou de sofrer algum advento, alguma coisa, não é isso. Mas é que o crente tem o seu coração firmado na rocha que é Jesus. Então, quando o inimigo ou as situações da vida tentarem de alguma forma nos dissuadir de nos manter na rota, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vou citar mais um versículo, nós vamos levantar e orar. Paulo, né? E eis que uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que nós possamos manter os olhos em Cristo, e assim nós vamos andar sobre as águas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele nos sustenta. Diante da nossa fragilidade, das nossas dificuldades, o Senhor nos sustenta. Tem alguém fazendo aniversário essa semana? Às vezes nos passa, né? Nos falha. Não, se tivesse, falaria. Jordane fez na segunda-feira, né? Vem aqui, vamos orar por ela. Segunda-feira. Você também veio, Noah? Estenda as mãos para cá. Meus irmãos, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz, confiando no Senhor. Deus está cuidando de tudo, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, abençoe cada um daqueles que estão aqui, Pai. Nós temos aí uma semana de trabalho pela frente. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe o nosso trabalho, os trabalhos da igreja. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha guardar a nossa saúde, guardar a nossa integridade física, nos protegendo, abençoar o trabalho das nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, olhar para as nossas causas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Apresentamos a Ti a vida da Jordane, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha realizar os sonhos, os projetos, Senhor meu Pai, que ela tem. Que o Senhor venha abrir portas. Que o Senhor venha, Senhor, viabilizar aquilo que ela tem apresentado diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor meu Pai, a vida matrimonial, a vida profissional, a vida espiritual, toda a família dela, tudo aquilo que envolve a vida dela, Pai. Dê a ela muitos e muitos anos de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: parabéns para